A partir de hoje falta 1 ano, 3 meses e 3 semanas para as próximas eleições presidenciais de 2026. E eu quero fazer uma reflexão e recordar, né? Quero recordar com você que votou no Bolsonaro, quero recordar com você que votou no Lula também, a respeito das promessas de campanha de 2022. Em 2022, o Bolsonaro, que era então presidente da República, ele prometeu que se o Bolsonaro fosse eleito de novo, ele iria defender Deus, iria defender a pátria, iria defender a família, certo? Essa era a promessa de campanha do Bolsonaro. Ele ia também liberar arma geral para todo mundo que quisesse comprar arma. Então você que mora no Brasil, se quisesse comprar o seu fuzil de derrubar helicóptero de 60 mil reais, você poderia comprar um fuzil de 60 mil reais, ou uma metralhadora de matar um monte de gente por 50 mil reais. Você também ia poder comprar uma metralhadora para matar um monte de gente por 60 mil reais, 50 mil reais. É caro, mas você poderia comprar se votasse no Bolsonaro. Outra coisa que o Bolsonaro prometeu, que ele ia vender os Correios, entregar os Correios e a Petrobras para o mercado privado. Por quê? Porque lá nos Correios e lá na Petrobras tem muita corrupção. Porque tem muito petista lá dentro das empresas que fica roubando. A Petrobras tem muito petista dentro dos Correios, também fica roubando os Correios. Então, o Bolsonaro ia entregar os Correios e a Petrobras para o mercado privado, para se livrar desse negócio e não ter mais corrupção, nem na Petrobras, nem nos Correios, né? E também ia acabar com a ideologia de gênero nas escolas. Esse era o plano do governo do Bolsonaro. Essas eram as promessas de campanha do Bolsonaro, certo? Liberar a arma, acabar com a ideologia de gênero nas escolas, defender Deus, a pátria e a família, vender os Correios e vender a Petrobras, certo? Foi isso que o Bolsonaro prometeu fazer caso fosse eleito. É isso que o Bolsonaro teria feito caso fosse eleito. Por quê? Porque o Bolsonaro prometeu fazer isso. Por outro lado, a gente teve o Lula, né? O Lula prometeu que se fosse eleito, todo brasileiro agora ia voltar a comer uma picanha com gordurinha na farofinha e cervejinha no final de semana. E muita gente votou no Lula por causa disso, por causa dessa promessa de comer a picanha com gordurinha e cervejinha gelada no final de semana. Porque na época do Bolsonaro tinha gente que estava passando fome e tinha gente revirando lixo. E isso também é fato. E muita gente não votou no Bolsonaro porque passou na miúdo e apertado durante a época da pandemia, que o Bolsonaro enrolou e demorou para dar ajuda para a galera. Isso é só fato. Eu só estou relembrando das promessas. E outra coisa importante que o Lula prometeu é que se ele fosse eleito, ele iria incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O Lula prometeu. Isso é promessa de campanha. Ele prometeu. O Lula prometeu. Falou, não, votem em mim. O Lula disse, votem em mim que se eu for presidente, eu vou incluir o pobre no orçamento do governo e vou incluir o rico no imposto de renda. Isso não é sugestão, isso não é opinião, isso não é o que o Lula acha. Isso é o que o Lula prometeu. O Lula disse que ia fazer, que se fosse presidente ele ia colocar o rico no imposto de renda. Isso foi promessa em 2022. Sim, e agora que nós já estamos praticamente nos finalmente do governo do Lula agora, né? Falta só 1 ano e meio para acabar o governo do Lula, né? Ano que vem já tem as eleições, já está aí na cara do gol. O Lula cumpriu as promessas ou não cumpriu as promessas? Por partes. O Lula prometeu incluir o pobre no orçamento. E o Lula, assim que entrou no governo, ele incluiu o pobre no orçamento. Ele conseguiu destinar mais 0,5% do orçamento federal para o Bolsa Família. 0,5% do orçamento só. Para quem não sabe, governo nenhum no mundo tem dinheiro a não ser o dinheiro que o governo arrecada através dos impostos. Então todo o dinheiro de todo o governo é o dinheiro que o governo arrecadou dos impostos da população. Esse dinheiro arrecadado em forma de impostos da população se chama orçamento. O que o Lula fez foi conseguir 0,5% do orçamento para o Bolsa Família. Quer dizer que de cada 100 reais que o governo arrecada da população em forma de impostos, o Lula conseguiu destinar 50 centavos para o Bolsa Família. Ele cumpriu a promessa. Ele falou que incluiu o pobre no orçamento, ele incluiu. Já no comecinho do seu mandato, ele fez um acordo, um combinado lá com o Arthur Lira, que é ladrão, e o Lula combinou com o Arthur Lira que ia deixar o orçamento secreto como solto, que ia fazer de conta que não havia o orçamento secreto. Em troca, ele queria
50 centavos de cada 100 reais que vai para o governo em forma de imposto para ajudar os miseráveis do Brasil. Então o Lula incluiu o pobre no orçamento. Por quê? Porque de cada 100 reais que vai para o governo, o Lula conseguiu dar 50 centavos do orçamento de cada 100 reais para o Bolsa Família. Então o Lula incluiu. Ah, é só 50 centavos de cada 100 reais? É só 50 centavos de cada 100 reais. E ele teve que negociar com os deputados e combinou que ia deixar comer solto o orçamento secreto. O orçamento secreto só parou porque os ministros do STF que cortaram. O Lula estava deixando correr solto porque o combinado do Lula com o Arthur Lira era: o Lula ia deixar o orçamento secreto comer solto, em troca ele ia conseguir 50 centavos de cada 100 reais que vai para o governo, para o Bolsa Família. Então o Lula sim cumpriu essa promessa. O Lula incluiu o pobre no orçamento, 50 centavos de cada 100 reais. Mas ele fez, ele incluiu o pobre. E o rico no imposto de renda, o Lula cumpriu essa promessa? Não, essa promessa o Lula ainda não cumpriu. Mas dá uma olhada no que ele está falando. E você veja os empresários brigando, você veja os banqueiros. É só ver dizendo: o governo está gastando demais, esse governo da Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com o pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com o rico? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes do Bolsa Família, 4 vezes do Bolsa Família. Agora o que a gente dá para eles é investimento, o que a gente dá para vocês é gasto. Ou seja, me parece que há uma sina desgraçada nesse país, que pobre tem que nascer pobre e morrer pobre. Tá, agora vamos direto para os fatos e para canela. O Lula prometeu em campanha que ia colocar o rico no imposto de renda. Tem gente que não sabe, eu sei que você sabe, mas imposto de renda é um imposto do governo que, conforme o valor que você recebe de salário para você, você paga direto para o governo. E existe uma tabela progressiva. Por exemplo, no Brasil hoje, se você ganha R$ 2.400, você paga 7,5% desse valor direto para o governo em forma de imposto de renda. Se você ganha a mais de R$ 4.600, R$ 4.600, você vai pagar 27,5% do seu salário para o governo em forma de imposto de renda. Isso é imposto sobre a renda das pessoas. Só que no Brasil, se você ganhar R$ 50 mil por mês, ou se você ganhar R$ 100 mil por mês, ou se você ganhar 500 mil reais por mês, se você ganhar R$ 1 milhão por mês, se você ganhar 2 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 1 bilhão de reais por mês, se você for dono do banco, se ganhar muito dinheiro, você não paga nada de imposto de renda. Você recebe todo o dinheiro seu e não precisa pagar nada para o governo. O coitado que recebe R$ 2.400 tem que pagar 7,5%. Aí o que acontece? O Lula e o Haddad, em 2024, fizeram bem bolado. Vamos fazer um combinado, deputado, esse deputado lá, chamou os deputados e mandaram proposta para os deputados. Ó, deputado, o Lula prometeu na campanha que incluiu os ricos no imposto de renda. Então, o Lula mandou a seguinte proposta: fazer com que as pessoas que recebem até 5 mil reais não paguem nada de imposto de renda, fiquem isentas de imposto de renda. Mas para compensar essa falta, esse buraco, esse dinheiro que o governo deixar de receber, que o governo vai abrir mão de receber, do imposto da renda das pessoas até 5 mil reais, quem recebe 5 mil reais hoje está pagando 27,5% de imposto de renda. É bastante dinheiro. Aí, para cobrir esse furo, o Lula e o Haddad propuseram colocar a alíquota mínima de 7,5%. A alíquota que quem ganha R$ 2.400 hoje no Brasil paga de imposto de renda. Então eles falaram: não, vamos pegar as pessoas que recebem acima de 50 mil reais e vamos colocar a alíquota mínima aí de 7,5%, que os coitadinhos que ganham 2.400 já pagam. Vamos botar essa alíquota mínima, miserável, pequenininha, para os caras que ganham mais de 50 mil reais por mês de lucros e dividendos. Não passou. Os deputados falaram que não dá, não tem como. Não dá. Os deputados não aprovaram. Esse pacote de ajustes fiscais
foi apresentado em 2024, era para valer em 2025. Mas os deputados não viram esse negócio e estão falando que não tem como, que não vai dar. Desculpa aí, Lula, mas não vai dar. Cobrar imposto de renda sobre os caras de 2.000, que recebem R$2.400, beleza. A mesma alíquota que os empiãozinhos de R$2.400 pagam para os banqueiros filha da puta, para os grandes empresários, para os caras do agro que recebem acima de R$50 mil por mês, não dá. Não pode. Vai quebrar o Brasil. Vai quebrar o Brasil. Os deputados não aprovaram. Aí, essa semana que passou agora, aí o Lula veio com uma outra conversa. Já que não vai dar para cobrar imposto de renda dos grandão, né? Dos caras ganham acima de 50 mil, esses caras são sagrados, não pode mexer no dinheiro desses caras. Então o Lula falou, vamos aumentar então a alíquota do imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O problema é que esse imposto sobre operações financeiras é um imposto que vai cair embutido no preço das coisas que as pessoas compram no mercado já. Por quê? Porque imposto... Nenhum empresário paga imposto. Nenhum empresário paga. Todo imposto que o empresário paga, ele coloca dentro do preço para o seu cliente pagar. Então o Lula veio, não, já que não dá para cobrar imposto de renda, que eu prometi na campanha, vamos aumentar um pouco o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Aí os deputados já meio que deram risada, né? Você até pode subir esse imposto aí, mas quem vai pagar esse imposto é os pobres, né? Não adianta nada, botar imposto no IOF, aumentar o IOF. Aí o Lula e o Haddad vieram com uma outra proposta. Não, vamos... Tem uma alíquota lá, um outro imposto chamado CSLL, que é Contribuição Social sobre Lucro Líquido. É só uma contribuição social que os bancos têm que fazer só no lucro líquido. Lucro no dinheiro que o dono do banco bota no bolso. O dono que não precisa pagar imposto de renda, é só uma contribuição do dinheiro que o banco ganhou de lucro, depois de pagar todas as despesas, do lucro líquido do banco, é uma contribuiçãozinha social que... Existe essa alíquota aí, 9%, né? O Lula botou ali, tem conforme o caso, essa alíquota vai para 15%, conforme o caso, essa alíquota vai para 20%. O Lula falou, então vamos eliminar a alíquota de 9%, para deixar só a de 15%, a de 20%. Aí os banqueiros meio que deram risada, falaram, Lula, você é um pedaço de bosta, piá. Da onde? Da onde, cara? Os banqueiros, a Associação dos Banqueiros fez entrevista no jornal ali, o cara deu risada do Lula. Da onde aumentar o imposto CSLL para os banqueiros pagar mais imposto? Da onde, cara? Os caras deram risada do Lula. Aí o Lula botou outra proposta ali, né? Deputada Eda, vamos dar uma olhada aí, vamos rever esses benefícios do agronegócio, porque o agronegócio tem muita isenção fiscal, o agronegócio tem muito incentivo, né? Tem muito incentivo de dinheiro também do governo para o agronegócio. Vamos dar uma olhada, vamos ver se vale a pena, né? Vamos dar uma analisada nos incentivos do agronegócio. Aí o deputado lá, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara agora, já falou que não dá para fazer isso. Falou, não. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, né, que tem que aprovar qualquer coisa que o Lula vai fazer, já meio que deu risada também. Falou, Lula, mexer nos incentivos do agronegócio, cara. Tipo, pare, não dá, os deputados já falaram que não vão passar, que não vão aprovar nada. O pessoal do agronegócio deu risada do Lula. Eu falei, pare com esse Lula aí, a gente faz impeachment dele amanhã. Não colocaram o Geraldo Alckmin de vice do Lula na campanha já, para deixar ali de prontidão, qualquer coisa, se o Lula mijasse fora do pinico, já tá o Alckmin ali no governo. Então, os caras do agro deram risada, os banqueiros deram risada. E os deputados falaram que não vão aprovar. E lá você vai, mais 13 minutos de vídeo. Gente, muito obrigado aí de coração pela paciência, por assistir o vídeo, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Mas agora, para terminar o vídeo, eu quero terminar só tornando explícita a minha opinião sobre esse assunto e contando a maneira com que eu votei em 2022. Em 2022 eu votei no Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes não fez federação, não fez conchavo, nem acordo, nem combinado com ninguém. Porque o Ciro concorreu às eleições de 2022 com chapa pura, sem acordo, sem combinado, sem nada. O Lula já fez acordo combinado com o vice ali, que é o picolé de chuchu, né, que estava envolvido com falcatrua de merenda. O Geraldo Alckmin roubava merenda quando era governador em São Paulo. Estava metido, estava envolvido lá no esquema de roubar merenda das criancinhas do estado de São Paulo. É esse o tipo do vice do Lula. E o Lula fez acordo com os Calheiros, fez acordo com os Barbalho, fez acordo com toda aquela nata de Brasília para se tornar presidente. Eu entendo que se o Lula não tivesse feito acordo e combinado com essa nata de Barbalho, de Calheiro lá de Brasília, não teria sido eleito. E não teria sido eleito.
Mas no segundo turno eu votei no Lula porque o Lula não é um piada de bosta, não é uma criança, não entrou na política ontem. E o Lula sabe que o povo que votou nele não votou nele para ele perguntar para os deputados se os deputados deixam ele incluir o rico no imposto de renda. O povo brasileiro não quer que o Lula peça permissão para os banqueiros para cobrar um pouquinho a mais de imposto dos banqueiros. A gente não quer que o Lula pergunte para o pessoal do agronegócio se o pessoal do agronegócio permite, se o Lula vai rever as concessões que o agronegócio tem do governo. Não. A gente votou no Lula porque a gente espera que o Lula cumpra as promessas de campanha. A gente precisa cobrar que o Lula realmente coloque o rico no imposto de renda. Por quê? Porque o Lula prometeu que ia colocar o rico no imposto de renda. O Lula não disse que ia perguntar para os deputados. O Lula não disse que ia pedir a bênção do agronegócio. O Lula não disse que ia pedir a permissão dos banqueiros. O Lula disse que ia colocar o rico no imposto de renda. Então, está na hora do Lula colocar o rico no imposto de renda. Porque o mandato dele já está acabando. Ou o Lula é só um impostor e está mentindo e enganando a todos nós? Fica a reflexão, tá? Eu não votei no Lula para o Lula pedir bênção para banqueiro, nem para pedir autorização para o agronegócio. Eu votei no Lula porque o Lula ia incluir o rico no imposto de renda. E o Lula não fez. Por quê? Porque é um impostor?